Ebias. Atividade de História. Nonos anos, professor Jefferson Henkel. Final e consequências da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Polo de Educação Especial Ebias. Adaptação, professor auxiliar de Educação Especial Marília Brasil. Boa tarde aos alunos do nono ano da Escola Ebias. Boa tarde à turma 92. Aqui quem fala é o professor Jefferson de História. E hoje nós estamos gravando então essa videoaula com a última parte sobre a Segunda Guerra Mundial. Vocês viram aí os regimes totalitários, o início da Segunda Guerra a partir de 1939, que foi até 1945, né, totalizando aí 6 anos de guerra. E nós temos então no início a invasão da Polônia. E aí, na parte final da Segunda Guerra Mundial, nós temos então algumas consequências, né? Introdução. O conflito terminou somente no ano de 1945 com a rendição da Alemanha e Itália. O Japão, o último país a assinar o Tratado de Rendição, ainda sofreu um forte ataque dos Estados Unidos, que despejou bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Uma ação desnecessária que provocou a morte de milhares de cidadãos japoneses inocentes, deixando um rastro de destruição nestas cidades. Os prejuízos foram enormes, principalmente para os países derrotados. Foram milhões de mortos e feridos, cidades destruídas, indústrias e zonas rurais arrasadas e dívidas incalculáveis. O racismo esteve presente e deixou uma ferida grave, principalmente na Alemanha, onde os nazistas mandaram para campos de concentração e mataram aproximadamente 6 milhões de judeus. Com o final do conflito, em 1945, foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, cujo objetivo principal seria a manutenção da paz entre as nações. Inicia-se também um período conhecido como Guerra Fria, colocando agora, em lados opostos, Estados Unidos e União Soviética. Uma disputa geopolítica entre o capitalismo norte-americano e o socialismo soviético, onde ambos os países buscavam ampliar suas áreas de influência sem entrar em conflitos armados. O dia D, Normandia 6 de junho. O dia D, 6 de junho de 1944, foi a data em que ocorreu o desembarque das tropas aliadas na Normandia, noroeste da França. Este dia é considerado por muitos historiadores como o mais importante da Segunda Guerra Mundial. Foi decisivo na vitória dos aliados contra o eixo, Alemanha, Itália e Japão. O nome oficial deste plano militar era Operação Overlord. A região era dominada pelos alemães na chamada Muralha do Atlântico. Os aliados desembarcaram com mais de 300 mil homens e milhares de armamentos. Os aliados usaram senhas informações falsas sobre o desembarque, estratégia importante para confundir as tropas alemãs. O final da Segunda Guerra Mundial causou graves consequências. O mundo teve que se adaptar a tudo o que houve. Vamos às explicações do professor. Entre elas, a rendição da Alemanha, da Itália e do Japão, as bombas atômicas aí que caem nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, né? Uma ação que levou milhares de mortos, tá certo? Prejuízos enormes aí, principalmente aos países derrotados, milhares de mortos e feridos aí, cidades e indústrias destruídas por completo na época. E no final de 1945, como ação de tudo isso, ou como forma de tentar aí resolver este problema, é criada a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, cujo objetivo principal seria a manutenção entre as nações, né, a manutenção dos recursos e também levar a paz aí através de acordo. Inicia-se então o período conhecido também como Guerra Fria, colocando os Estados Unidos e a União Soviética em lados opostos. Nesse mesmo período, ou nessa mesma conjunção de consequências, nós temos aí a questão do dia 6 de julho, né? Que é o dia 6 de julho de 1944,
que foi a data que ocorreu aí o desembarque das tropas aliadas na Normandia, né? No noroeste da França, aonde este ficou conhecido então como o último e derradeiro ataque para retomar a França aí, né? Para retomar aí a questão da guerra. O controle da guerra viria a parar novamente aí nas mãos das forças aliadas, onde também teríamos reação oficial do plano militar na Operação Overlord, que ficou conhecida aí. E essa região era dominada por alemães, e com a tomada aí de volta dos franceses, né, retomando esse território, esse foi um grande marco e um fato importante para o final da Segunda Grande Guerra Mundial. Os aliados desembarcaram com mais de 300 mil homens e milhares de armamento. O Brasil na Segunda Guerra Mundial. Desde 1939, início do conflito, o Brasil assumiu uma posição neutra na Segunda Guerra Mundial. O presidente do Brasil na época era Getúlio Vargas. Porém, esta posição de neutralidade acabou em 1942, quando algumas embarcações brasileiras foram atingidas e afundadas por submarinos alemães no Oceano Atlântico. A participação militar brasileira foi importante na Segunda Guerra Mundial, pois somou forças na luta contra os países do eixo, Alemanha, Japão e Itália. O Brasil enviou para a Itália, ocupada pelas forças nazistas, em julho de 1944, 25 mil militares da FEB, Força Expedicionária Brasileira, 42 pilotos e 400 homens de apoio da FAB, Força Aérea Brasileira. Os brasileiros entraram quase no final da guerra. Aí no demais nós tivemos também, nesse texto que foi enviado para vocês, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? E a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, participa aí enviando milhares de soldados, 25 mil soldados aproximadamente, participaram aí de 39 a 1942 na Segunda Guerra Mundial, onde foram enviados aí até 1944 a Força Expedicionária Brasileira, que contava com 42 pilotos e 400 homens de apoio das Forças Aéreas Brasileiras. Tudo começou com submarinos alemães lançando torpedos em navios brasileiros. Assista ao vídeo a seguir. Se o Brasil não vai à guerra, a guerra vem ao Brasil. Foi o que aconteceu em 1942, quando navios brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães em nosso próprio litoral. Só então o Brasil entraria de fato na guerra. Mas essa história começa bem antes. A Segunda Guerra Mundial se inicia em 1939 e dura cerca de 6 anos. De um lado, os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Do outro, os aliados, Inglaterra, França, Rússia e os Estados Unidos, que entram no conflito depois dos japoneses bombardearem a base militar de Pearl Harbor. O Brasil estava numa situação delicada. Estados Unidos e Alemanha eram seus dois maiores parceiros econômicos. É verdade que o governo de Getúlio Vargas tinha lá suas simpatias pelo regime alemão, mas o marketing norte-americano era bem mais eficaz. A política de boa vizinhança exaltava a cultura brasileira e incentivava as celebridades do cinema a visitar e trabalhar no Brasil, o que gerava uma forte empatia popular. Além disso, o dinheiro falou mais alto. Os norte-americanos financiaram a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, e o Brasil, em troca, permitiu a instalação de uma base militar no Rio Grande do Norte. Em janeiro de 1942, o chanceler brasileiro Oswaldo Aranha anuncia o rompimento das relações diplomáticas com a Alemanha. A partir daí, vários navios brasileiros que levavam mercadorias para os Estados Unidos são atacados, com base em informações de uma rede de espiões infiltrada no Brasil.
um sentimento antinazista começa a tomar conta dos brasileiros, reforçado pelo sucesso do filme O Grande Ditador, no qual Chaplin faz uma sátira impagável a Hitler. Mas o pior ainda estava por vir. 15 de agosto, 19 horas. Os passageiros do navio brasileiro Baipendi são surpreendidos em pleno jantar por 2 torpedos disparados pelo submarino alemão U-507. Das 306 pessoas a bordo, apenas 36 sobrevivem. A maioria num pequeno barco à deriva na escuridão. 2 horas depois, eles avistam um clarão no horizonte. Era o navio Araraquara, também destruído pelo submarino alemão. Mais 131 mortos. E antes que o dia amanhecesse, o U-507 faria mais 150 vítimas ao afundar o navio Aníbal Benévolo. No dia seguinte, mais 2 navios são atacados. A reação é quase imediata. Estudantes organizam passeatas, a população sai às ruas e o Brasil declara guerra aos países do eixo. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil mandar soldados para a guerra. Os alemães não acreditavam no poder militar brasileiro, mas a cobra fumou. Em setembro de 1944, 25 mil pracinhas da Força Expedicionária Brasileira se juntam aos aliados na Itália, vencem importantes batalhas e capturam mais de 20 mil soldados inimigos. Com a vitória dos aliados na guerra, a população pressiona e o Brasil ganha um imenso presente: a volta das eleições diretas para presidente e para o legislativo. Um golpe militar tira Vargas do poder, mas ele, político experiente, negocia uma renúncia e volta eleito senador por 2 estados e deputado por 7, por conta de uma inusitada legislação eleitoral. Em breve, estaria de volta à presidência pelo voto popular. A Segunda Guerra Mundial, meus alunos, ela é um marco histórico. Existe muito material falando sobre ela, falando sobre a bomba atômica, falando sobre a sua importância para as divisões território político que envolveram também o Brasil e, sobretudo, sobre os derrotados, que são aí os japoneses e os alemães, tá certo? Os japoneses tiveram um grande prejuízo, não só econômico, mas também em sua moral, em sua virtude, e isso é lembrado até hoje como uma enorme ferida mundial. E os americanos, aí, os Estados Unidos da América, saem como grande vitorioso desse conflito. Façam as atividades, fiquem em casa, se cuidem, tá certo? Tirem as suas dúvidas assim que possível e continuem estudando. E esperamos que tudo isso logo vai passar. O filme indicado pelo professor está nesta videoaula. Após a leitura do texto e ter assistido esta videoaula, responda às questões. Questão 1. Comente as causas e as consequências da Segunda Guerra Mundial. Questão 2. Quais os países vitoriosos no final da Segunda Guerra Mundial? Questão 3. Que países participaram da Segunda Guerra Mundial? Questão 4. Comente sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a FEB. Questão 5. O que foi o dia D? Questão 6. Com que propósito foi criada a ONU? Fim.